Vamos até falar de estágios agora, né, Cris? Vamos falar de estágio. Como a gente está em março ainda, a gente vai puxar para o lado das mulheres, das meninas, mas está valendo para todo mundo, tá? Olha que legal, a participação das mulheres no mercado de trabalho tem avançado e os dados mais recentes mostram que elas também estão cada vez mais presentes nas oportunidades de estágio e capacitação. Um relatório do CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola aqui do Paraná, aponta que hoje 71% das vagas de estágio são ocupadas por mulheres, além de maioria feminina também nos cursos de capacitação e no programa Jovem Aprendiz. Para a gente entender melhor esse cenário e falar sobre oportunidades para todo mundo que busca o primeiro emprego, a gente conversa agora com a prospectora da unidade de Foz do CIEE, Denise Silva. Bom dia, Denise, tudo bem contigo? Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Denise. Me diga uma coisa, qual que é hoje o papel do CIEE na conexão entre estudantes e o mercado de trabalho? A ser o elo de ligação, né, das oportunidades para os jovens aí, adolescentes, jovens, em busca de um lugar ao sol aí no mundo do trabalho. A primeira oportunidade, através dos programas de estágio, aprendizagem, cursos de capacitação gratuitos, né? Com que idade geralmente o pessoal começa a procurar vocês, Denise? A partir dos 14 anos, 14 o estudante anos. pode iniciar fazer o cadastro para o programa de aprendizagem, né? Que o aprendiz hoje ele pode ser aprendiz numa empresa de 14 até 23 anos, né? Antes de completar os 24, pode ficar como contrato de aprendizagem. 14 anos ele está mais ou menos em que série? É série que fala ainda? Estudando? Mudou para ano, né? Um ano, né? Em que ano? É os últimos anos aí do ensino fundamental, né? É a antiga oitava série, né? Que hoje é o 9º ano. Então, independentemente de ir para o ensino profissionalizante ou não, antes disso ele já está procurando um estágio. Sim, já tem a possibilidade de ser inserido no mercado, no mundo do trabalho, né? Através dos programas de aprendizagem, a partir dos 14 anos. É uma oportunidade legal para eles, né? Porque Sim, novinho de tudo, né? Maravilhosa, dá aquela primeira, né, perspectiva aí. É a primeira porta, eu acho, que abre, né, para gente, assim. Sim. E falando desse relatório de vocês, 71% das vagas de estágio intermediadas pelo CIEE do Paraná são para mulheres. O que esses números revelam sobre o comportamento dos jovens em relação aí ao início da carreira? As meninas estão mais ligadas no futuro? Está mostrando um protagonismo grande, né, do público feminino, buscando formar aí um alicerce para a vida profissional desde cedo. Então, desde cedo elas buscam as experiências, né, conhecer realmente como funciona esse mundo do trabalho, através do estágio, da aprendizagem e também até nos nossos cursos de capacitação, o público feminino é o maior. Maioria. Sim. Até perguntar com relação a isso, né? Esse predomínio feminino é também com relação aos cursos superiores, tanto para ensino médio como para superior? O que você constata? Sim, a grande maioria é o público feminino. Mas 60% o público feminino está em alta. É uma questão demográfica também, né? Mas, assim, a gente percebe que elas buscam desde cedo as oportunidades para ter uma experiência realmente, para buscar, de repente, aí equiparar uma questão social mais à frente, ter mais protagonismo, ocupar funções de liderança realmente no futuro, né? Mas essa busca. E eu acho que hoje em dia a gente fala tanto também na questão da mulher ser independente financeiramente para poder tomar conta do seu destino e não acabar aí vítima. A gente está vendo tanto caso de feminicídio, de violência contra a mulher, né? E a mulher, muitas vezes vítima, ela é dependente financeiramente, né, Denise? Ela só fica na situação abusiva em função da dependência, muitas vezes, né? Dependência emocional, mas dependência financeira é o grande problema, o grande assim. vilão, né? E isso, com certeza, incentiva você tendo como você se manter, ou manter sua casa, seus filhos e tudo mais, né? Com certeza, você não fica refém. E como é que funciona o processo para o estudante conseguir uma vaga? Vamos começar logo do começo, porque tem um monte de gente que ainda vem aqui no prédio, no Foz Executive Center, buscar vocês.
Logo que a gente começou aqui com a rádio aqui, vocês mudaram, né? Vocês deixaram de ser vizinhos da gente, Denise? Sim, hoje nós estamos na Avenida Paraná, 417, na região do Boici. Nós ficamos aqui no prédio por mais de 2002 até 2025, então são mais de 20 anos, né? Então o pessoal busca realmente, os pais que vieram aqui antigamente já trazem os filhos e tudo mais, né? Mas a gente está com uma instalação muito legal, mais moderna, onde a gente pode ter a parte pedagógica do CIE aliada com a parte administrativa, tudo junto no mesmo prédio. Então isso é muito interessante também, que antes nós tínhamos uma estrutura separada, porque aqui não comporta a parte pedagógica. Então, nós fazíamos numa faculdade vizinha, né? Agora a gente está centralizado, todo o trabalho do CIE num ambiente só. E como é que faz aí? Quem está em busca de uma vaga de estágio tem que ir até vocês? Como é que é esse protocolo, esse procedimento todo? Hoje, o cadastro do estudante no CIE, ele é feito digitalmente, através do nosso portal, ciepr.org.br, onde a pessoa entra e faz o cadastro lá. A partir de 14 anos, os candidatos podem fazer os seus cadastros, né, e concorrer às nossas vagas de aprendizagem, estágio. Lá também, pela plataforma, existem cursos gratuitos que eles podem se manifestar o interesse, verificar qual a aptidão, qual a necessidade que possuem e fazer o cadastro e realizarem o curso também através da plataforma. E essa inscrição é gratuita? É gratuita. E depois, se eu começo, por exemplo, no estágio, também eu tenho que pagar alguma coisa para o CIE? Como é que funciona? Não. Tudo gratuito? Não, tudo gratuito. O CIE é uma associação civil, né? Então, assim, os serviços prestados são prestados à comunidade, né? Como um todo. E até para o empresário que quer abrir uma vaga de estágio ali na empresa. Eu sei como basicamente o que existe é uma taxa de administração. Apenas vocês cobram, né? Sim. Que daí, no caso da empresa, né? Essa taxa é para cobrar a questão do seguro obrigatório, que é exigido pela lei do estágio, porque o estágio em si ele não gera vínculo empregatício entre o estudante e a empresa, né? Só que, em contrapartida, o estudante ele tem que desenvolver atividades que tenham correlação com o que ele está vendo na faculdade. E, para esse trabalho, tem essa taxa de administração que a empresa nos paga a partir do momento que contrata o estagiário. E uma pergunta, assim, bem boba que eu vou fazer agora, porque a gente está falando aqui de estágio, e geralmente a gente associa àquela pessoa que está começando ali no mercado de trabalho, mas às vezes também tem um pessoal um pouquinho mais velho, tem até aquele filme, né, O Senhor Estagiário. Tem vagas aqui em Foz do Iguaçu para quem tem um pouquinho mais de idade, mas voltou a estudar, por exemplo? Sim, hoje a gente vê um movimento forte nesse sentido, né? Os 50 a mais aí voltando. Nosso curso, nós temos um curso gratuito de inclusão digital 60 a mais, que é bem impactante, assim, a gente vê bastante busca desses candidatos e tem empresas que têm essa preferência, principalmente as áreas da pedagogia, são áreas bem buscadas, tanto pelas empresas como pelos estudantes dessas categorias, né? Mas a área administrativa também, áreas de apoio comercial, é uma maneira de voltar ao mercado e ficar ativo, né? E, independentemente de idade, quais são os setores que têm mais busca por estagiário? Por exemplo, ensino técnico profissionalizante, tem algum curso que tem uma pegada mais forte? Nós estamos aqui numa cidade turística, né, com bastante turismo, hotelaria. Então, esses cursos que demandam, né, atendimento aos turistas, prestação de serviços, apoio comercial, apoio administrativo, são áreas mais buscadas, né? O ranking de cursos, vamos assim dizer, que mais disponibilizam vagas para estágio, área administrativa, direito também temos bastante, pedagogia, e essa questão do ensino médio, que ele pode começar ali com essa apoio comercial, né? Que ele pode estar fazendo o apoio no nosso comércio, pequeno e médio comércio aqui da cidade. E entre ensino médio, o normal, digamos assim, o profissionalizante tem mais demanda, tem mais procura ou não? Ou é igual? Igualitário, porque o técnico você já tem que colocar ele mais voltado àquela área da formação técnica. Apesar de que quando é o ensino médio com curso técnico junto, que é uma modalidade que existe hoje nos colégios estaduais, você pode encaminhar esse estudante
como para vagas do ensino médio, como também para vagas mais específicas, né? Tem mais oportunidade ainda, então. Isso, nós temos o técnico em hospedagem, né? Que é a área de hotelaria nossa. Então, eles podem atuar tanto na área do ensino médio, como também na área de hospedagem. Qual que é o salário médio de um estagiário, Denise? Só para a gente ter uma ideia. A média é em torno de 850. Metade de um salário mínimo, né? Para carga horária aí de 4 a 6 horas diárias. Mas já é importante para ele ter noção de como gerenciar a vida dele financeira e também ajudar a família em muitos casos, né? Fomenta a economia local, a economia primeiro do centro da família, do bairro, né, dá uma movimentada, ele aprende a lidar com essa questão do dinheiro, né, o que vou fazer, como fazer, né, a educação financeira na prática. Só dá para fazer isso, né? Não dá para fazer tudo, né? Isso, a educação financeira na prática. Eu, inclusive, Cris, minha primeira oportunidade de mercado de trabalho foi uma bolsa de estágio, que era na Companhia Paranaense de Energia, a Copel. A gente recebia 70% de um salário mínimo na época. Era algo assim, em torno de valores da época, davam uns R$50 por mês, mais ou menos. Hoje em dia, claro, mas hoje já ia dar uns já seria mil perto de 1.000. Assim. Passar de 1.000, né? Eu lembro que foi uma experiência transformadora por causa disso mesmo, da autonomia de você gerenciar ali um dinheiro, ter um cartão de banco, né, que na época era uma coisa fora do alcance da gente ali. E abre horizontes, né? Porque você convivendo ali dentro de uma empresa, vendo como funciona, já vai até delimitando um pouco daquilo que você quer fazer no futuro, né? Exato, é uma oportunidade do networking, né? Dessa troca, de conhecer pessoas, né? Então, é bem interessante. E também você vê suas habilidades pessoais, né? O que você gosta mais de fazer, né? E se identificando e verificando, nossa, o que eu vou fazer? Como que eu vou seguir aí a questão de uma faculdade, de um curso técnico, né? Eu acho legal também pela questão da convivência com outras pessoas diferentes, da hierarquia também e do compromisso. Você tem hora para cumprir, você não pode fazer o que você quer, então para muita gente chega a ser assim aquele baque, né? Sim, pontualidade, questões práticas do dia a dia ali do relacionamento interpessoal de uma equipe, questões de liderança, né, hierarquia dentro das empresas também, né? A gente vê uns memes de adolescentes indo procurar emprego, querendo home office, não sei o quê, aquela escala 5 por não sei quanto. Não tem nada a ver no dia a dia, né, Denise? Não, a prática é outra, né? É claro que existe uma flexibilidade maior hoje em dia, mas a questão assim, do horário deles é diferenciada, né? É diferenciado, eles estão aprendendo, são aprendizes, então são aprendizes ou são estagiários, né? Então estão começando. A carga horária do aprendiz é de 4 horas, nós temos os cursos de 4 horas aqui, e do estágio pode ser até 6 horas, né? Mas pode ser uma carga horária menor. Não pode ultrapassar as 30 horas na semana, no caso do estágio. Porque, querendo ou não, o foco dele ainda é o estudo, né? Então, Sim. Primeiramente, concluía o estudo, né? Sim, e é acompanhado, né? De 6 em 6 meses eles prestam contas através de relatórios, né? Relatórios tanto da supervisão do estágio na empresa, como relatórios que eles também pontuam as questões, o que ele está agregando de conhecimento naquele estabelecimento, naquele local, né? Então, é bem importante. E a escola também nos preenche verificações escolares para verificar a frequência, como que está o estudo, se está matriculado, se não está. A gente tem esse acompanhamento. Eu acho legal isso. Estamos conversando aqui na CBN Foz com a Denise Silva, ela que é prospectora da unidade aqui de Foz do Iguaçu, do CIEE, o Centro de Integração Empresa e Escola. E você nos comentava aqui que você já está ali há mais de 2 décadas, né? Atuando Sim. no CIEE. Você observou mudanças no perfil aí dos estagiários ao longo do tempo? Porque muitas vezes as pessoas falam, né, dos choques de gerações e tudo mais. Tem mudança entre o estagiário de hoje, por exemplo, e aquele lá do começo dos anos 2000 e do começo dos anos 2010? Tem muito meme. Tem. A Gen Z, né? A Gen Z é um desafio. Mas, assim, o que a gente percebe na prática, né? Agora, principalmente que a gente está ali com a equipe pedagógica perto, consegue acompanhar eles em sala de aula também. Criatividade muito grande, assim, a questão da inibição, eles não possuem muita essa questão da inibição. Então, tem umas diferenças positivas e tem, claro, assim, aquela questão de autoridade e hierarquia que eles não aceitam muito, tem que trabalhar.
O aprendiz é legal porque nós temos a equipe multidisciplinar, tem psicólogo, assistente social e pedagogo. Então, para tentar encaixar, tentar moldar, dar um esclarecimento melhor, tem esse acompanhamento dessa equipe a esses jovens que estão na aprendizagem. Mas a gente percebe esses desafios, sim, né, na prática diária. Mas são transponíveis, eles têm muita criatividade, eles já nasceram teclando. Então, assim, é tudo muito rápido. Tudo digital, né? Em termos de digital, quando tem uma vaga para mídias sociais, por exemplo, eles dão um show. Eles são ótimos. Eu já aprendi muito com essa meninada. A questão de mídia social é sensacional. Você fica bobo. Eles desenvolvem, porque como tem esse pessoal do pedagógico trabalha disciplinas específicas com eles, quando é para desenvolver um trabalho, antigamente a gente fazia lá o PowerPoint ou um cartaz ou alguma coisa. Gente, eles desenvolvem em segundos no celular. Eles fazem uma divulgação de um produto, fazem uma estratégia de venda. São muito criativos. E é legal porque quando dá química, né, entre os mais novos e os mais velhos, o aprendizado de ambos é muito legal, né? Porque eles têm muito a aprender. E o resultado, né? Só sobe. Sim. Esse é o objetivo. Agora, né? O Guilherme tocou no assunto aqui, você tem mais de 20 anos do CIEE, né? Sim. E a gente estava falando ali que o jovem, quando chega, aprende a mexer com dinheiro, a questão financeira. Você comentou conosco antes da entrevista que tem aluno que foi estagiário no CIEE, que hoje é empresário e que oferece vaga para outros estagiários. Como é que é, Denise? Isso é muito legal, é muito gratificante hoje quando eu vou atender empresas em que eu percebo que nem aqui o Guilherme, que foi nosso ex-estagiário, né? E supervisor também, viu? Eu estava lembrando disso agora. Né? Você viu? Nem aqui ele na CBN. lembrava. Nem ele lembrava. Ela você chegou, vê. bateu o olho poucos, nele e é. falou, você foi estagiário. Aí ele ficou, pois olha, né? Ele lembrou. Né? Então, isso é muito legal, muito gratificante, né? A gente vê que impulsionou de alguma maneira aquela pessoa a crescer, a estabelecer um escritório, um negócio, a fomentar a economia. Então, é muito gratificante. Esse é o nosso principal ganho, vamos assim dizer, no nosso trabalho do dia a dia. Você percebe que você desenvolveu talentos, né? E tu tem mais retorno positivo que negativo, né, Denise? Deve ser Sim. sensacional isso. Sim, porque o que a gente até conversa bastante com eles, até no negativo você aprende. Você tem como você aprender a não fazer isso quando você estiver lá naquele lugar, né? Então, se tem um chefe que não abre diálogo, que não tem conversa, ou alguma questão de autoridade, claro que a gente tenta, de alguma maneira, verificar a situação, ver a melhor resolução ali. Mas, assim, até com isso você aprende o quanto isso pode impactar na vida de pessoas, né? Na formação, né? E tudo mais, e no desenvolvimento do trabalho em si. E você falou que até no ruim, no negativo a gente aprende. Eu acho que é uma oportunidade também para o jovem, tipo assim, eu quero fazer tal coisa. Aí vai fazer o estágio lá enquanto é novo, percebe que aquela não é a área para ele. Sim, então ali ele já tem a chance de mudar de carreira e batalhar outra coisa que possa ser mais legal até para ele no futuro, né? Sim, porque às vezes vem com uma ideia equivocada. É porque minha mãe quer, porque meu pai quer. E, assim, uma imagem que fica, porque o CIEE aqui em Foz, ele era numa salinha cedida ali na Associação Comercial, na CIF, né? E nós tínhamos a Santa Casa na frente e atendíamos muito o curso técnico de enfermagem. E uma estudante que entrou e no primeiro dia que ela viu sangue, né, lá no estágio dela, ela desmaiou. Ou seja, não era a vocação. Não que aquilo foi uma coisa pontual, era uma coisa recorrente. Então, assim, não era a vocação dela, né? Ela foi verificando, né? Não é bem isso que eu quero. Até para você se identificar, o estágio é importante. Será que é isso mesmo que eu quero para o meu futuro? Denise, faltando um minutinho para encerrar, eu queria que você convidasse então o pessoal interessado a passar o endereço de vocês, redes sociais também, fica à vontade. Sim, então venham nos visitar. Estamos na Avenida Paraná, 417, na região do Boici, aqui em Foz, na região central, mais para o Boici, né? E o cadastro dos jovens a partir dos 14 anos, toda a comunidade pode estar fazendo esse cadastro no nosso portal, é o ciepr.org.br. Tá? E temos o nosso WhatsApp do escritório, 3574-5887.
para envio de dúvidas, né, relacionados aos cadastros, às vagas. A gente pode estar atendendo por lá também. Dá para ir sozinho, dá para ir pela internet, dá para chamar o pai para ir junto, dá para ir com qualquer amigo, dá para ir para tirar dúvida, é uma boa, né? Sim, o horário de atendimento é das 8h30 até às 5 da tarde, é interrupto. Maravilha. Né? Obrigada, tá, Denise? Obrigada a vocês. Adorei revê-lo, Guilherme. Conversamos aqui na CBN Foz do Iguaçu com a Denise Silva, ela que é prospectora do CIE aqui em Foz do Iguaçu. E a gente, daqui a pouquinho, vai disponibilizar essa entrevista na íntegra lá no nosso site cbnfoz.com e também no YouTube, @rádio CBN Foz, para que você possa, né, ouvir novamente, tirar suas dúvidas, compartilhar também